Põe a primeira manchete pra gente na tela, justamente sobre o caso do André Janones, que vai ser o nosso principal tema do programa hoje. Áudio de deputado André Janones sugere plano de rachadinha com salário de assessores. É brincadeira, né? Justamente o André Janones, que batia tanto na tecla da família Bolsonaro, que está envolvida até aqui com suspeita de casos de rachadinha, aí vai o André Janones e tem esse áudio revelado aí. Que palhaçada, hein, bicho? O deputado federal André Janones cobrou dos assessores dele, no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, para que os assessores usassem parte dos salários deles para pagar as despesas pessoais do próprio deputado, do André Janones, despesas essas que ele alega ter tido durante a campanha, que acabou elegendo ele e também, de certa forma, indiretamente, os assessores. Essa é a argumentação dele ali para tentar convencer os assessores. Eu não sei nem se ele dá a condição, né, para eles serem convencidos ou se ele simplesmente ordena isso ali na conversa. Fato é que essa reunião, o áudio dessa reunião, né, e aí essa reunião vazou, não, o áudio vazou e essa reunião aconteceu entre o André Janones e seus assessores na própria Câmara dos Deputados, na sala de reuniões do partido dele, o Avante, e eu vou colocar já direto aqui para vocês o áudio. Quem teve acesso inicialmente a esse áudio é o portal Metrópolis. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Pode subir o som aí, Tiagão. Esse áudio vale a gente colocar para todo mundo ouvir em alto e bom som. Não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha, né? Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é me entristecer? 1 milímetro. Então tá aí, o primeiro de outros áudios também que o Portal Metrópolis teve acesso dessa reunião do André Janones com assessores. Cara, ele diz que não é um problema, que não é um caso de corrupção, mas difícil não considerar isso que ele falou uma rachadinha, né? Parece a definição, aliás, do que é a rachadinha. O Janones recebeu 238 mil votos, foi o segundo parlamentar mais votado de Minas Gerais nas últimas eleições de 2022, eleições essas que reelegeram ele, né? Ele foi eleito pela primeira vez deputado federal em 2018. E esse áudio foi gravado pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor justamente do Janones, data de fevereiro de 2019. Então, início do primeiro mandato do Janones como deputado federal, né? 2 meses ali depois dele iniciar o mandato como deputado federal pela primeira vez lá no início de 2019. É lógico que o André Janones, que é muito ativo nas redes sociais, não deixaria passar batido essa informação, essa notícia. Ele se pronunciou, se manifestou, e vou ler para vocês aqui a principal explicação dele nas redes sociais. Mais áudios sendo divulgados e com eles a história real vindo à tona. A história. Eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas que ainda não eram meus assessores que eles ganhariam um salário maior do que os outros, para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e por isso não foi colocada em prática. Fim da história. E mais uma vez, uma parte do nosso campo quase cometeu o mesmo erro de quando acusaram o presidente Lula no caso do triplex, já que tinham imagens dele visitando o apartamento. Prova inconteste, segundo alguns.
Quando vamos aprender a não julgar e condenar antes do contraditório e a ampla defesa? Pensei que a Lava Jato tinha deixado lições. Espero que nos próximos 3 anos aprendamos a guerrear ou em 2026 eles voltarão com tudo. E aí já era democracia. Guardem esse tweet. Ele nega, então se compara ao Lula, inclusive, né? Cara, me parece que ele acabou se embananando aí na explicação, pelo menos essa é até a repercussão nas próprias redes sociais. Só que ele acabou tendo a defesa da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, uma das principais lideranças, companheira, inclusive, do André Janones na Câmara dos Deputados, e uma das principais lideranças de esquerda hoje no país, né? A Gleisi Hoffmann escreveu: a gente sabe como funciona o mecanismo da extrema-direita. Acusam os outros do que eles mesmos fazem, distorcem fatos e geram fake news. Toda solidariedade, companheiro. E ainda completou. Opa! A extrema-direita não perdoa André Janones por sua atuação política. Janones tem todo o direito de se defender das acusações lançadas contra ele. Quem tem histórico de rachadinhas, fake news e desvio de dinheiro público são os que hoje atacam o deputado. Estamos solidários com ele na evidência da verdade. A questão é que não é porque um lado tem envolvimento com rachadinha, e ao que tudo indica tem mesmo, que o outro lado não vai ter também, né? Uma coisa não inibe a outra. Que situação, bicho. Olha só, o Viking Cyber é da cidade dele, Ituiutaba, que se eu não me engano foi a primeira cidade em que ele atua como deputado, na época deputado estadual. Ele foi eleito como deputado estadual por Ituiutaba, não foi não, Viking? Ou foi vereador? Aqui todos sabemos dessa história, desde quando ele tentou a prefeitura, pode crer, aí de Ituiutaba, Minas Gerais. Rapaz, essa história aí na cidade então já corria solta. Valeu pelo relato aí, é por isso que eu peço a participação de vocês do chat aí, é sempre muito legal. Quem não tá habituado é só clicar no símbolozinho do chat ao vivo para participar, para deixar sua manifestação, sua reclamação, seu xingamento, seu elogio, o que vocês quiserem. Também já aproveita para deixar o like, hein? Deixa o joinha aí, que fortalece bastante a nossa live. Dando sequência aqui no tema, o PL, que hoje é o principal partido, não só de oposição, mas o principal partido em número de deputados na Câmara, já protocolou um pedido de cassação contra o André Janones. Vocês veem aí essa cobertura que está sendo feita quase que em primeira mão, ali, os principais acontecimentos, justamente pelo portal Metrópolis. Então a coisa pode avançar e pode ficar feia aí para o André Janones, por mais que nesse áudio lá de 2019 ele alega que não se importa se perdeu mandato e tal, mas não se importa, mas em 22 candidatou de novo e está agora no segundo mandato como deputado federal, né? Esse pedido foi apresentado ontem, pedido de cassação, e aí vale só registrar aqui para vocês o histórico do que é pedido de cassação atualmente na Câmara dos Deputados. A última deputada cassada por meio do Conselho de Ética, que é para onde vai parar esse pedido de cassação do André Janones, foi a Flor de Lis. E vocês lembram da Flor de Lis, que ela foi cassada, condenada ali em 2021, por envolvimento no assassinato do marido. Esse ano a gente também teve a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, mas aí por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não teve envolvimento com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E aí vale destacar sobre o TSE, inclusive, que segundo o entendimento do próprio Tribunal de 2021, a prática de rachadinha configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade. Então, há chances aí do André Janones, para além de perder o mandato, também não poder se candidatar futuramente. Situação que o André Janones foi se enfiar, ele que é tão ativo nas redes sociais, acabou virando ele mesmo personagem nas redes sociais de muitas críticas, memes. Esse próprio tweet dele, por exemplo, aqui, de 2021, foi resgatado nas últimas horas, justamente nesse contexto dele agora estar sendo acusado de praticar rachadinha. Lá em 2021, ele escreveu: o termo rachadinha dá o tom de coisa pouca, faz parecer uma bobagem, coisa pouca, até por não ter tipificação penal específica. E nós não temos indícios, temos uma confissão de um membro que conhece a fundo o esquema da quadrilha, lá na sua origem. E aí agora o pessoal está retweetando essa postagem dele quase que como uma autoconfissão do que ele mesmo havia feito ali naquela gravação de 2019, né? É lógico que a oposição também se faz valer desse caso para criticá-lo. O Mário Frias, ex-ministro da Cultura ali do Bolsonaro e deputado... Ex-ministro da Cultura não, porque o Bolsonaro tirou o Ministério da Cultura, né? Ex-secretário da Cultura e atualmente deputado federal por São Paulo, também indo para cima ali do André Janones nas redes sociais. É esse o rachadismo cultural do Janones, em referência ao nome do livro que o André Janones
lançou. E aí as próprias pessoas ali, lideranças, e aí lideranças que eu digo não políticas necessariamente, mas aquelas pessoas que são hoje em dia nas redes sociais consideradas influenciadoras de esquerda, se posicionando contra o André Janones, no caso do Felipe Neto. Então, diferente do que a Glaze escreveu no Twitter, que eu acabei de mostrar para vocês, uma liderança não política da esquerda, e assim a gente pode apontar hoje o Felipe Neto pelo nível de influência dele, escreveu o seguinte: se confirmado o envolvimento de Janones com rachadinha, que seja caçado e preso. Tolerância zero com rachadinha. Tolerância com rachadinha tem que ser zero, ele escreveu, né? Lembrando que também há esses casos aí envolvendo a família Bolsonaro, e aí seria de uma baita de uma hipocrisia, né? A pessoa que se define ali de esquerda, passar anos e anos criticando essa prática, que é o que tudo indica acontece com a família Bolsonaro, agora chega nesse caso de uma quase confissão do André Janones e você vai passar um pano? Então, achei bom aí o posicionamento do Felipe Neto, pelo menos coerente, né? Vamos ver o desenrolar dessa história que promete não parar por hoje, não. A coisa deve avançar para os próximos dias.